Livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, capítulo 9. Deixe a sua luz própria brilhar. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo é de que sejamos poderosos além da medida, diz Marianne Williamson, em Um Retorno ao Amor. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos assusta. Perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser brilhante, exuberante, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem você não poderia ser? Você é filho de Deus, sua atuação contida não ajuda o mundo. Não há nada que justifique o ato de se encolher para que as pessoas à sua volta não se sintam inseguras. Você foi criado para manifestar a glória de Deus que está dentro de você. Não apenas dentro de alguns de nós, ela está em todos nós. E quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente permitimos a outras pessoas que façam a mesma coisa. Como estamos livres do nosso medo, nossa presença libera automaticamente os outros. Este capítulo vai lhe mostrar como deixar sua luz brilhar com toda a intensidade, como incorporar toda a graça e a grandeza que você enxerga nos outros. Isso significa apropriar-se e incorporar não apenas o lado sombrio, mas a sombra luminosa também. Todas as coisas positivas que você rejeitou e projetou nos outros. Vivemos uma nova era. É um tempo de abertura, recuperação e crescimento. Não é tranquilo, mas requer a rendição do nosso ego, dos nossos antigos padrões. Como disse certa vez Charles Dubious, o importante é você ser capaz de, a qualquer momento, sacrificar o que você é por aquilo que você pode se tornar. A única coisa que nos impede de ser completos e autênticos é o medo. Nosso medo nos diz que não podemos realizar nossos sonhos. Nosso medo nos diz para não assumirmos riscos. Impede-nos de aproveitar nossos tesouros mais valiosos. Nosso medo nos mantém vivendo no centro do espectro luminoso, em vez de incorporarmos toda a gama de cores. O medo nos mantém entorpecidos, bloqueia nossa exuberância e a emoção de viver. Com medo, criamos situações na vida para provar a nós mesmos que as limitações que impomos a nós mesmos são pertinentes. Para superar o medo, temos de encará-lo e substituí-lo por amor. Só então estaremos prontos para incorporá-lo. E ao conseguir incorporar o medo, temos a opção de não mais ficar com medo. O amor nos permite cortar esse cordão. Tememos a nossa própria grandeza porque ela desafia nossas crenças mais arraigadas. Ela contradiz tudo o que nos foi dito. Alguns reconhecem muitos de seus talentos, enquanto outros conseguem enxergar apenas uns poucos, mas é raro encontrar alguém que esteja à vontade com o brilho total de sua luz. Todas as pessoas têm diferentes traços positivos que não conseguem incorporar. Já que a maioria foi ensinada a não ser convencida ou vaidosa, alguns de seus mais valiosos talentos acabam sendo enterrados. Esses traços se tornam nossas sombras luminosas. Carregamos as sombras luminosas e as sombras escuras numa mesma sacola. É tão difícil recuperar os aspectos luminosos quanto os sombrios. Quando eu estava num centro de desintoxicação de drogas, uma mulher foi até lá a fim de dar uma palestra para um de nossos grupos. Ela começou nos contando que havia se formado na faculdade entre os primeiros da classe. Estava casada há 13 anos e tinha um relacionamento espetacular com o marido. Era uma mãezona e uma excelente comunicadora. Como ela continuava a falar das coisas que sabia fazer bem, eu pensei, que chata, convencida. Quem ela pensa que é? Por que eu tenho de ouvi-la? E então ela parou, olhou bem no fundo dos olhos de cada um de nós e disse: vim até aqui para falar a vocês sobre amar a si mesmo, sobre a importância de vocês conhecerem todas as suas boas qualidades e serem capazes de compartilhá-las com as pessoas.
Ela explicou que para amar a nós mesmos temos de estar dispostos a deixar nossa luz própria brilhar com toda a intensidade. Temos de agradecer a nós mesmos todos os dias por tudo de bom que fizemos. Devemos inventariar nossa vida e aplaudir nossas realizações. E, ao permitir que nossa luz própria brilhe, estaremos mostrando aos outros que seria bom para eles brilhar também. Sentei-me na cadeira em estado de choque. Às vezes eu me gabava dos meus talentos, mas nunca acreditei que fosse certo apreciar e elogiar a mim mesma. Minha gabolice vinha da insegurança pelo fato de nunca me sentir suficientemente boa. O paradoxo da situação era que, segundo a palestrante, eu não me sentia satisfeita em relação a mim mesma porque não estava disposta a me apropriar dos dons que Deus doara a mim, nem a apreciar meus talentos. Pela mesma razão, eu sempre acreditara que, ao menosprezar as melhores partes de mim mesma, me tornaria uma pessoa melhor. Naquela tarde, aprendi uma das mais valiosas lições da minha vida. Não só está certo dizer coisas boas a respeito de si mesmo, como é imperativo que se faça isso. Precisamos reconhecer nossos dons e nossos talentos. Devemos aprender a apreciar e honrar tudo aquilo que fazemos bem. Temos que encontrar nossa excepcionalidade. Muitas pessoas não são capazes de se apropriar do seu sucesso, da sua felicidade, da sua saúde, da sua beleza e da sua própria divindade. Têm medo de perceber que são poderosas, bem-sucedidas, sensuais e criativas. O medo que sentem impede-as de explorar essas partes de si mesmas. Porém, para nos amarmos de verdade, temos de incorporar tudo o que somos, não só o lado sombrio, mas a luz também. E aprender a reconhecer nossos próprios talentos nos permite apreciar e amar os talentos únicos de todos os demais. Espere um momento para acalmar sua mente. Respire profundamente diversas vezes e bem devagar. Leia a lista a seguir. Depois de olhar as palavras, diga a si mesmo: eu sou, e a palavra, para todas. Por exemplo, eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou brilhante, eu sou talentoso, eu sou rico. Escreva num papel todas as palavras que não o deixam à vontade. Inclua aquelas que representem coisas que você admira em outras pessoas, mas que não incorpora a você mesmo. Satisfeito, seguro, amado, inspirador, sensual, radiante, delicioso, arrebatado, animado, alegre, sexy, magnânimo, vivo, realizado, vigoroso, ousado, flexível, responsável, completo, saudável, talentoso, capaz, sábio, honrado, santo, valioso, envolvente, divino, poderoso, livre, engraçado, culto, fluente, iluminado, sonhador, equilibrado, brilhante, bem-sucedido, valoroso, aberto, piedoso, forte, criativo, pacificador, justo, famoso, disciplinado, feliz, bonito, desejável, bem-aventurado, entusiasta, corajoso, precioso, afortunado, maduro, artístico, vulnerável, consciencioso, fiel, magnífico, cósmico, atraente, concentrado, carinhoso, romântico, afetuoso, sortudo, positivo, grato, gentil, sossegado, delicado, querido, extravagante, decidido, malicioso, terno, disposto, oportuno, irresistível, generoso,
calmo, despreocupado, condescendente, paciente, não crítico, bondoso, atencioso, místico, leal, ligado, articulado, espontâneo, organizado, razoável, humorístico, grato, contente, adorado, brincalhão, polido, útil, pontual, engraçado, compreensivo, seguro de si, dedicado, otimista, radical, inteligente, digno de confiança, ativo, glamouroso, intrépido, vivo, ardente, objetivo, inovador, acalentador, superstar, maravilhoso, líder, sólido, campeão, rico, selecionador, simples, genuíno, dado, afirmativo, enfeitado, fértil, produtivo, audacioso, sensível. Você tem todas essas qualidades. Tudo o que tem a fazer para manifestá-las é revelá-las, apropriar-se delas e incorporar cada uma. Se conseguir perceber em que ponto da vida manifestou uma determinada característica ou em que situações consegue se imaginar expressando-a, você conseguirá se apropriar dela. Você precisa estar disposto a dizer: eu sou isso. O próximo passo é encontrar o benefício correspondente a essa característica. Diferentemente do lado sombrio, o dom costuma ser óbvio, mas muitos precisam enfrentar seu medo e a própria resistência. Outros desenvolveram sofisticados mecanismos de defesa para reforçar a convicção de que não têm talento ou de que não são criativos como determinadas pessoas. E é de importância vital estar tão comprometido com a incorporação do positivo quanto do negativo. Talvez seja particularmente difícil incorporar certos traços que contradizem a realidade externa. É difícil incorporar a palavra rico se a pessoa estiver desempregada ou com dívidas. Em casos como esse, é importante ser capaz de imaginar circunstâncias em que você pode ficar rico, como um novo emprego ou uma nova carreira. Caso você não consiga incorporar uma determinada palavra, é improvável que chegue a provar essa experiência. Se você olhar no espelho e enxergar uma pessoa acima do peso, isso pode complicar a situação se a palavra que você não está conseguindo incorporar for esbelto. Mas, enquanto você não se apropriar da pessoa esbelta que existe dentro de você, ela nunca poderá aparecer. Se você for solteiro e quiser se casar, terá de incorporar seu aspecto casado. Cada um de nós resiste a coisas diferentes. Algumas delas apresentarão inúmeras evidências para apoiar a sua convicção de que elas não pertencem a você. Mas todas as pessoas podem descobrir essas características em si mesmas quando procuram com empenho. Marlene era uma mulher de pouco mais de 40 anos que frequentava meu curso. Fisicamente era muito bonita, mas parecia cansada e triste. Percorria a lista das características positivas com o grupo e pedia a todos que escrevessem as palavras que não conseguissem incorporar. Marlene tinha umas 20. Começamos a fazer o mesmo exercício que fora feito com as características negativas. Só que desta vez Marlene sentou-se numa cadeira na frente de 2 pessoas. Ela começou afirmando: "Sou bem-sucedida", e as 2 outras pessoas repetiam a palavra dizendo: "Você é bem-sucedida". Durante o exercício, vi Marlene incorporar muitos de seus aspectos. Então, consultando a lista dela, eu lhe disse para apropriar-se das palavras sexy e desejável. Marlene interrompeu o exercício e sacudiu a cabeça negativamente, afirmando que não havia a menor possibilidade dela conseguir incorporar essas palavras. Veio à baila o fato de que Marlene estava se esforçando para recuperar seu relacionamento com o marido.
Alguns meses antes, descobrira que ele tinha um caso e por isso sentia-se muito pouco desejável. Quando ela finalmente começou a trabalhar com a palavra sexy, a princípio mal conseguia balbuciá-la. Depois de fazer algum esforço, ela disse: "Eu sou sexy", mas sem nenhuma emoção. Por uns 10 minutos, ela fez isso mecanicamente. Marlene tinha certeza de que sexy não era uma de suas características, porque se fosse, o marido não a teria traído. Marlene estava fazendo esse exercício com duas parceiras, então decidi pedir a um jovem muito atraente para trocar de lugar com as moças. Marlene ficou muito nervosa quando eu lhe disse que Tom iria ser seu parceiro. Quando ele puxou a cadeira para a frente de Marlene e disse: "Você é sexy", ela simplesmente ficou parada olhando para ele. Ajoelhada ao lado de Marlene, insisti para que ela repetisse as palavras de Tom. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marlene disse por fim: "Eu sou sexy". Tom fixou o olhar nos olhos de Marlene e disse: "Sim, você é sexy". Marlene disse mais uma vez: "Eu sou sexy". Continuaram fazendo isso por umas 20 vezes até que Marlene conseguiu dizer: "Eu sou sexy", sem se encolher ou chorar. Em seguida, pedi a Tom para ajudar Marlene com a palavra desejável. Tom se inclinou de novo para a frente e disse com firmeza: "Marlene, você é desejável". No mesmo instante, ela começou a chorar incontrolavelmente. Ninguém, inclusive ela, tinha lhe dito que ela era desejável naqueles últimos anos. Trabalhamos com Marlene até ela ser capaz de dizer: "Eu sou desejável". Começou como um sussurro. Tom agarrou as mãos dela, dizendo novamente: "Você é desejável". Marlene acompanhou-o, repetindo as palavras: "Eu sou desejável", cada vez sentindo-se mais triste em relação ao seu relacionamento com o marido. Demorou quase meia hora para que ela pudesse lidar com a palavra desejável, mas, assim que conseguiu dizê-la em voz alta, por um número suficiente de vezes, ela foi capaz de despertar a lembrança do tempo em que se sentia desejável. Pude ver no seu rosto o momento em que ela se lembrou daquela parte de si mesma. Alguma fagulha se acendeu e ligou-a novamente àquele pedaço sagrado do seu ser. Quando ela atingiu esse ponto, pedi-lhe que se levantasse e gritasse: "Eu sou desejável". Marlene fez isso com alegria nos olhos e foi aplaudida. Todos nós havíamos passado por um processo surpreendente. Era como se tivéssemos dado à luz a uma nova pessoa. Sentir a dor de incorporar coisas que você rejeitou é essencial para esse processo. Nem todos os aspectos rejeitados despertam emoções tão fortes, mas quando você se deparar com um desse tipo, deve ficar com ele até conseguir quebrar o poder que esse traço tem sobre você. O ato de repetir uma palavra inúmeras vezes tem a capacidade de desencadear uma variedade de respostas. Você pode sentir raiva, resignação, medo, vergonha, culpa, alegria, excitação ou um sem número de emoções. Não existe uma forma correta e exclusiva de sentir, mas o importante é conservar o sentimento. Não importa como você se sinta, não fuja, porque, ao se comprometer com o processo de recuperar os aspectos rejeitados, você está dizendo ao universo que está pronto para ser inteiro. Apropriar-se de um traço positivo que você rejeitou antes é assustador, pois isso exige que você deixe para trás todas as histórias e desculpas. Você tende a abandonar todos os motivos que aparentemente justificavam o fato de você não ter alcançado tudo o que desejou na vida. Num dos meus cursos, havia uma mulher chamada Pat, que não conseguia se apropriar da característica bem-sucedida. Ela passara toda a vida adulta tomando conta do marido e dos filhos. Quando ainda era menina, haviam-lhe dito para esquecer por completo seu sonho de tocar violoncelo profissionalmente e lhe ensinaram que uma mulher de bem deveria se casar e ter filhos.
Uma ou duas vezes ela mencionara ao marido seu desejo de ter aulas de violoncelo, mas ele sempre lhe respondera que aquilo era um desperdício de dinheiro. Na ocasião em que a conheci, Pat estava perto dos 60 anos e seus filhos já eram adultos. Quando ela escreveu a lista de nomes das pessoas que admirava, notei que todas eram mulheres bem-sucedidas no mundo das artes. Quando chegou a vez de Pat fazer o exercício de espelhamento, ela não conseguia dizer "sou bem-sucedida". Seu estado emocional oscilava entre o riso e o choro. Pat decidira que ser bem-sucedida era ter uma carreira, mas quando lhe perguntei se ela havia sido uma mãe bem-sucedida, ela respondeu que sim, que os filhos todos estavam muito bem. Então lhe perguntei se o seu casamento fora bem-sucedido, e Pat sorriu dizendo que sim. Estava casada havia mais de 30 anos. Perguntei a Pat se alguma vez ela cozinhara uma refeição que fora um sucesso, e ela, sorrindo, respondeu que era ótima cozinheira. Lentamente, Pat foi percebendo que era bem-sucedida. Ela levou mais ou menos 20 minutos para conseguir dizer a palavra, até que finalmente a assimilou. Ela deixou o curso de cabeça erguida. 10 meses depois, recebi uma carta de Pat contando-me que voltara a tocar violoncelo, num pequeno teatro perto de sua casa, sempre que precisavam dela. Disse-me que, tendo incorporado seu sucesso, agora ela ganhara confiança para manifestar seus outros desejos. Ensinaram-nos a não reconhecer nossa grandeza. A grande maioria das pessoas acredita que tem alguns traços positivos e outros não. Mas somos todas as coisas, tanto aquelas que nos fazem rir quanto as outras, que nos levam ao choro. Somos todos os aspectos belos e feios compactados em um só ser. É hora de você exibir todas as suas qualidades. Quando conseguir se apropriar da sua lista inteira, você estará verdadeiramente na presença de Deus. Harry era um homem de 75 anos que frequentara um programa de recuperação para pessoas com dependência mútua durante quase 10 anos. Ele compareceu ao meu curso com sua mulher para ver se conseguia recuperar seu relacionamento conturbado. Assim que conheci Harry, ele me contou como era emocionalmente desequilibrado. Frequentara um programa de 12 etapas, por isso se sentia à vontade para descrever sua condição emocional doentia. Começamos com a apropriação dos traços positivos e, ao ler a lista de Harry, percebi que faltavam duas palavras: saudável e inteiro. Ele não acreditava mais que conseguiria ficar saudável emocionalmente, por isso eu lhe dei um exercício. Pelo resto do dia, todas as vezes em que sentisse vontade de dizer que estava doente, ele teria de dizer que estava saudável e inteiro. Harry estava tendo dificuldade para digerir essas qualidades. No meio do dia, quando começamos a espelhar os traços positivos, ele, com profunda resignação, começou a dizer: "Eu sou saudável". Depois de conseguir incorporar a palavra, seguiu adiante para "Eu sou inteiro". Ficamos todos muito comovidos pela coragem e determinação de Harry. No meio do exercício, ele nos disse que finalmente conseguira, e que essa era a primeira vez em que ele se sentira inteiro e saudável. O dia continuou a ser uma revelação para Harry, quando fizemos com o grupo o exercício do perdão. Depois de se apropriar de suas qualidades positivas e negativas, Harry estava pronto para desconectar todas as características negativas que projetara em sua mulher. Isso lhe deu condições para ver Charlotte como uma mulher forte, bonita e amorosa que se preocupava profundamente com ele, em vez de uma mulher sem valor envolvida num relacionamento de dependência. Harry e Charlotte então fizeram o exercício juntos e tiveram uma recuperação fantástica. Ambos expressaram uma soma enorme de sentimentos que haviam refreado. Ao assumir a própria luz, tornaram-se capazes de incorporar a luz um do outro. Logo depois do seminário, Harry teve um derrame e morreu.
A mulher dele me telefonou para agradecer o trabalho que eu havia feito com o marido. Charlotte contou que, ao se aceitar por inteiro, Harry tivera uma profunda recuperação interior. Pela primeira vez em anos, ele permitira que o casamento deles se tornasse uma relação forte e excitante. Charlotte também disse que Harry sabia que não duraria muito, e pela leitura do diário que ele escrevera durante o curso, ela sabia que o marido morrera em paz, amando e aceitando todo o seu ser. Ele via a divindade não só nele mesmo, como também na esposa. Charlotte derramou lágrimas de alegria pela oportunidade que ambos tiveram de usufruir a beleza um do outro antes que Harry se fosse. Uma vez tendo recuperado nossas projeções positivas, provamos da paz interior. A paz profunda que nos mostra que somos perfeitos exatamente do jeito que somos. A paz se inicia quando deixamos de lado a pretensão de ser alguma outra coisa diferente do nosso verdadeiro eu. A maioria das pessoas nem sequer percebe que pretende ser menos do que realmente é. De alguma forma, nós nos convencemos de que o que somos não é o bastante. Deixe que o mundo interior se manifeste e ele mostrará o caminho da liberdade. Liberdade para ser sexy, desejável, talentoso, saudável e bem-sucedido. Quando você não reconhece todo o seu potencial, você não permite ao universo que ele lhe dê seus talentos divinos. Sua alma anseia por usar todo o seu potencial e só você pode criar condições para que isso aconteça. Ou você escolhe abrir o coração e incorporar todo o seu ser, ou continua a viver com a ilusão de quem você é hoje. E o perdão é o passo mais importante na trilha do amor próprio. Devemos nos ver com a inocência das crianças e aceitar nossas falhas e dúvidas com amor e compaixão. Precisamos deixar de lado os julgamentos severos e entrar em acordo com os erros que cometemos. Temos de saber que somos dignos de perdão e de que esse dom divino nos ensina que errar faz parte do ser humano. O perdão vem do coração, não do ego, e é uma escolha. A qualquer momento, podemos renunciar aos nossos ressentimentos e juízos e perdoar a nós e aos outros. Ao recuperar nossas projeções e encontrar nossos benefícios, tornamo-nos capazes de ter piedade por nós mesmos e fica natural ter compaixão por quem guardávamos ressentimento. Quando percebemos em nós aquilo que odiávamos nos outros, podemos assumir a responsabilidade pelo que existe entre nós e eles. Rilke escreveu que, talvez, todos os dragões da nossa vida sejam princesas que estão esperando nos ver, de repente, lindos e corajosos. Talvez todas as coisas terríveis, no fundo, sejam algo que necessita do nosso amor. O amor que não inclui a aceitação total de você mesmo é incompleto. As pessoas são educadas para procurar o amor de que precisam fora de si mesmas. Mas, quando deixamos de ter a necessidade do amor do mundo exterior, o único caminho para nos consolar é nos voltarmos para dentro, a fim de encontrar aquilo pelo qual lutamos para conseguir de outros e dá-lo a nós mesmos. Todos nós merecemos isso. Devemos deixar que o universo interior, nossa mãe e nosso pai divinos, nos ame e nos acalente. Quando minha amiga Amy estava à beira do divórcio e tentava resolver o relacionamento com o marido, parecia impossível para ela livrar-se da raiva. Todos os dias acontecia alguma coisa que a deixava perturbada. Amy estava tentando desesperadamente amar a si mesma, fazendo essa terapia emocional, mas isso muitas vezes parecia impossível, até que, numa tentativa para se livrar de seus sentimentos negativos, ela escreveu uma lista daquilo que amava e do que odiava em Ed. É claro que a lista ficou longa nas duas colunas, mas, devagar, Amy foi conseguindo recuperar suas projeções positivas tanto quanto a maioria das negativas. Havia uma palavra recorrente da qual Amy não conseguia se apropriar. Era morta. Quando Amy ficava brava, via Ed emocionalmente morto.
Ela tentava incorporar morta, mas não conseguia se imaginar como ele. Amy tinha todas as evidências do mundo para provar que estava emocionalmente viva. Para ela era fácil rir, gritar e chorar. Amy vivia de forma intensa toda a gama de emoções. Apesar disso, a palavra que mexia com ela era morta. Por esse motivo, ela continuava a procurar a parte morta de si mesma. Meses se passaram. O divórcio de Amy foi concluído e ela estava bem. Mas, todas as vezes em que se aborrecia, surgia de novo aquela palavra, morta. Amy começou então a sair com Charles, um rapaz bem mais novo do que ela. Certo dia, ela e o filho, Bob, iam passear com Charles. Quando Charles entrou no carro, tirou a fita da Vila Sésamo que eles sempre ouviam e pôs a de Aaron Neville. Charles começou a cantar e a se virar para rir com Bob, que estava radiante de alegria. De repente, as lágrimas começaram a correr do rosto de Amy. Ela não conseguia parar. Era um momento muito bonito e ela não sabia por que estava tão perturbada. Então, Amy percebeu que estava se sentindo morta. Ali estava Charles, moço, cheio de energia, entusiasmo com a vida, e ela se deu conta de que uma parte dela estava morta. Já não saltava, cantando e dançando. Boa notícia foi que Anne, depois de ter incorporado sua parte morta, não tinha mais Ed conectado a ela. Ao amar e acalentar essa parte rejeitada, ela foi capaz de perdoar a si mesma e a Ed. Foi a raiva dela em relação a Ed que a levou à caça do tesouro para encontrar a parte escondida do seu ser. Sem isso, Amy não teria descoberto a parte dela mesma que precisava despertar. Ao incorporar sua morte, ela se tornou capaz de recuperar sua vida. Procure à sua volta a raiva armazenada. Se você está com medo de descobrir seu ódio, lembre-se de que a sua energia está enterrada junto com ele. A raiva só é um sentimento negativo quando é reprimida ou quando se lida com ela de forma errada. Se você tiver piedade de si mesmo, conseguirá facilmente deixar que todos os seus aspectos, seu amor e sua raiva, coexistam em você. Toda vez que julgo a mim ou aos outros, sei que estou me prendendo a interpretações negativas de uma característica ou de um acontecimento. Nesses momentos, é essencial que eu expresse minhas emoções de uma maneira saudável. Uma mulher chamada Carla chegou para participar de um dos meus cursos com um grande sorriso no rosto e uma aura radiante à sua. Carla participou com entusiasmo do nosso workshop de fim de semana. Mas, quando chegou a hora de lidar com a raiva, ela esfriou. Carla disse que não sentia raiva de ninguém. Estávamos fazendo o exercício de bater em almofadas com um bastão de plástico. Esse tipo de exercício normalmente libera muita energia bloqueada. Para a Carla, uma mulher alta com mais de 80 quilos, deveria ser fácil surrar aquelas almofadinhas, mas ela mal conseguia encontrar forças para levantar o bastão acima da cabeça. Depois da sessão, fui dar uma volta com Carla e casualmente comecei a falar sobre o poder da raiva. Sugeri que, com frequência, a raiva é quem detém a chave para abrir o nosso coração, e quando ela é liberada, permite que nossa energia vital circule pelo nosso organismo. Como Carla ainda não conseguia admitir que estava reprimindo alguma raiva, perguntei-lhe por que ela tinha tanta dificuldade em perder aquela gordura indesejada. Ela me respondeu que aquele era um problema temporário. Sugeri a Carla que fizesse o trabalho de liberação da raiva durante 30 dias, mesmo que não a sentisse. Disse-lhe que se ela batesse nas almofadas todos os dias, durante 5 ou 10 minutos, conseguiria liberar coisas surpreendentes que estavam enterradas dentro dela. Quando Carla me perguntou em que deveria pensar enquanto estivesse batendo, sugeri que, se ela realmente não encontrasse nada que a deixasse brava, poderia espancar a gordura. Alguns meses se passaram até eu falar de novo com Carla.
Quando ela finalmente me telefonou, ainda estava tendo dificuldade para perder peso, ganhar dinheiro e encontrar o relacionamento amoroso que desejava. Minha primeira pergunta foi a respeito do trabalho de liberação da raiva que eu sugerira. Ela me respondeu que não estava fazendo exercício porque não estou brava comigo mesma ou com qualquer outra pessoa. Eu lhe expliquei que, quando não conseguimos tudo o que desejamos, é porque estamos mantendo nossos objetivos longe de nós. Achamos que não merecemos alcançá-los. Se nos sentimos sem merecimento, isso acontece porque julgamos que existe algo ruim ligado a nós. E quando sentimos que há algo fundamentalmente errado conosco, em geral sentimos raiva. Carla continuava insistindo que não guardava ressentimento em relação a ela ou aos outros. Um ano inteiro se passou antes que Carla me telefonasse novamente. Suas primeiras palavras foram: adivinhe, sinto-me hostil. Dei um berro de alegria. Carla tinha descoberto suas qualidades ocultas. Disse que se sentia empacada naquele ano todo. Nada em sua vida correra bem. Até que, num esforço para aumentar sua renda, arranjaram uma inquilina para morar em sua casa. Depois de uma semana, mais ou menos, ela começou a sentir raiva da mulher. Por mais que tentasse esconder seus sentimentos, toda vez que a inquilina entrava em casa, Carla se sentia perturbada. Percebeu que havia cometido um erro e disse à mulher que ela teria de se mudar. Não tendo nenhum lugar para onde ir, a mulher disse a Carla que sairia assim que arrumasse outro lugar para morar. Carla estava fora de si e pediu à inquilina que se mudasse imediatamente. Ela se descobriu fazendo o que chamava de coisa maldosa para se livrar da mulher. Até que ameaçou a inquilina dizendo-lhe que, caso ela não se mudasse em 3 dias, atiraria todas as coisas dela no gramado. O lado escuro de Carla, escondido nas profundezas do seu ser, finalmente se revelara e ela não podia mais negar os seus aspectos sombrios. Carla foi capaz de ver sua raiva, apropriar-se dela e incorporá-la. Disse-me que ficou tão chocada, a princípio, que não sabia bem o que fazer. Por isso, usou os métodos que aprendera durante o curso e mergulhou em si mesma para descobrir o benefício da hortênsia hostil. Diante da pergunta, que dádiva você traz para mim? Hortência hostil respondeu que a sua dádiva era energia vital. Disse que, se Carla se decidisse a amá-la e a honrá-la, ela lhe daria toda a energia de que precisava para realizar seus sonhos. Carla sentiu-se capaz de pegar o bastão que havia deixado sem uso por mais de 1 ano e espancou de tal forma as almofadas que o enchimento saiu pelas costuras. Ela me contou como foi bom poder extravasar aquela carga de ódio e raiva. Meses depois, Carla estava se sentindo muito melhor do que antes. Havia aceitado outro aspecto de si mesma e se perdoara pelos sentimentos hostis. Seus negócios triplicaram e Carla começou um programa de exercícios e dieta para ver-se livre do excesso de peso. Muitas vezes leva algum tempo para conseguirmos ver alguns de nossos traços. Mesmo quando temos o conhecimento e os instrumentos para incorporar todo o nosso ser, há ocasiões em que não estamos prontos para perceber algo doloroso a respeito de nós mesmos. A verdade é que a recuperação que você procura nos seus relacionamentos não virá de outra pessoa. Tem que partir, em primeiro lugar, de você. Virá da comunhão entre todas as qualidades que vivem em você. A desesperança nasce do abismo entre Deus e o ser. Ao lembrar que formamos uma unidade com todos, reanimamos o Deus dentro de nós. Nossa divindade e nossa paixão estão entrelaçadas. Assim, quando despertarmos uma, fazemos o mesmo com a outra. Aprendemos que a paixão é destinada a coisas extremas, a outras pessoas, a outros lugares. Está na hora de desencadear a paixão por si mesmo. E descobrir o amor por tudo o que você é não deixa de ser uma tarefa árdua. Deveria ser fácil e natural, mas para a maioria das pessoas é um dos trabalhos mais difíceis de enfrentar.
Se você tem trabalhado essa área por muito tempo e ainda não foi capaz de amar e incorporar tudo o que você é, não desanime. Esse é o nosso maior compromisso, aquele que fomos destinados a cumprir. A essa altura, sugiro que você crie rituais para si mesmo, se tiver a intenção de fazer o trabalho de acalentar-se. Quando digo às pessoas para irem para casa e se acalentarem, muitas vezes elas ficam totalmente confusas e sempre me perguntam: como é que se faz isso? Para cada um, há uma maneira diferente, mas o mais importante é ter a intenção de se acalentar. Se você tiver essa intenção, será capaz de lidar com os detalhes. Para começar, pegue uma fotografia sua de quando era bebê e coloque-a num lugar onde você possa vê-la várias vezes por dia. Se você vai ao escritório todo dia, ponha uma outra lá. Esse bebê é um aspecto seu que, caso seja cuidado, lhe trará toda a alegria e a felicidade que você sempre quis. Você deve estar um pouco diferente da pessoa daquela foto, mas ainda é uma bela criatura. Nosso coração se abre quando vemos um bebê e projetamos nosso amor e nossa inocência nele. Quando meu filho nasceu, eu me espantava ao ver estranhos se aproximarem de mim onde quer que eu estivesse. Eles me falavam o quanto ele era bonito, doce, como parecia saudável, especial. Nenhuma dessas pessoas jamais me vira ou a meu filho anteriormente. Entretanto, todas tinham certeza de que ele possuía essas características. Projetavam algum aspecto delas em meu filho e partilhavam isso comigo. Meu filho poderia ter sido um monstro e ninguém teria notado. Leve em conta o que você projeta nos bebês. Você pensa na beleza, na inocência, na perfeição ou na doçura deles? Você acha que eles são mimados, impossíveis, egoístas ou desagradáveis? Acha que eles têm péssimos pais que não sabem cuidar deles? Quaisquer que sejam seus pensamentos, lembre-se de que eles são todos os aspectos seus que você está projetando. A menos que você já tenha passado um tempo com uma determinada criança e seja capaz de fazer uma avaliação objetiva, provavelmente estará vendo algum aspecto de si mesmo nos bebês em geral. Muitas vezes, exibir a foto de um bebê faz as pessoas pensarem na inocência que existe dentro delas. A maioria se compadece mais de bebês do que de outros adultos ou de si mesmo. Se um bebê derrubasse um copo d'água no seu computador, você o olharia aborrecido ou perceberia a inocência da criança e se limitaria a enxugar a água? Nós julgamos bem menos os bebês. Pense em você como uma criança inocente que precisa somente de amor, cuidado e aprovação. Deixe que essa criança receba esse amor. Imagine-se dando amor a essa criança todos os dias. Feche os olhos e evoque uma imagem sua de quando era novo. Pergunte a si mesmo: atualmente, o que eu posso fazer por essa criança? Como levá-la a se sentir amada e acalentada? Ouça sua voz interior e escute o que esse ser dentro de você quer e necessita. Talvez ele precise ouvir: eu o amo, eu aceito você, ou eu valorizo você. Talvez ele anseie por uma noite de folga em meio à sua agenda superlotada, uma escapada para ver um filme ou um cochilo à tarde. Parece que as pessoas têm necessidade de descanso e de reconhecimento. Estamos sempre tão ocupados com nossas atividades que nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. Amanhã é um horário sagrado para nos comunicarmos com nossa divindade. Quando a imobilidade da noite dá lugar a um novo dia, os pensamentos e os sentimentos da manhã podem constituir a base do nosso dia inteiro. Ao reservar alguns minutos da manhã para você mesmo, antes de começar o corre-corre diário, você cria condições para um dia maravilhoso. Tente massagear-se com óleo antes de tomar banho e agradeça a Deus por todas as partes do seu corpo. Começando pela cabeça, esfregue o óleo e agradeça a Deus por suas feições, seus sentidos, sua voz, seus ouvidos e seu cérebro.
Em seguida, desça até o pescoço e os ombros, os braços e as mãos. Passe pelo peito e pelo estômago. Agradeça ao seu corpo por existir para você, por hospedar a sua alma e por ser uma base forte. Leve a mão aos quadris e desça pelas pernas, prestando muita atenção em cada parte do corpo que estiver massageando. Quando chegar aos pés, lembre-se de que eles têm carregado você durante muitos anos. Por isso, dedique um tempo para abençoá-los e valorizá-los. Com os olhos fechados, percorra todo o seu corpo e verifique se há nele algum ponto em que você esteja sentindo cansaço ou incômodo. Concentre uma atenção cheia de carinho nessas áreas. Agradeça-lhes por se comunicarem com você e então deixe que a atenção abandone seu corpo. Se não tiver tempo para fazer a massagem com óleo, você pode usar uma variação enquanto toma seu banho de chuveiro. Lave cada parte do corpo com amor, agradecendo a cada área por fazer seu trabalho e dar apoio ao resto do corpo. Esse processo todo não deve demorar mais do que 5 minutos, mas se você não estiver com pressa, dedique-se a ele pelo tempo que quiser. O fundamental é se respeitar, enviando a você mesmo a mensagem de que você é importante. Honre e respeite o seu talento. Ao se honrar e se respeitar, você será capaz de fazer a mesma coisa com os outros, atraindo pessoas que pensam como você e situações positivas. Se quiser, reserve alguns minutos todas as noites para fazer algo especial para você. Um banho de imersão é uma maneira de relaxar e se livrar do cansaço do dia. Acender velas, apagar as luzes e mergulhar numa banheira cheia de água morna é uma forma deliciosa de acalentar a si mesmo. Você pode meditar, ficar em silêncio ou ouvir um tipo de música que alimente a sua alma. Se não gostar de banhos de imersão, procure criar um ambiente em que você se sinta reconfortado todas as noites antes de ir para a cama. Acender velas, usar aromaterapia ou incenso para melhorar seu estado de espírito são excelentes formas de terminar o dia. Ouça música ou medite em silêncio, mas deixe que o calor do ambiente que você criou penetre em todo o seu ser. Quando comecei meu processo de recuperação, fiz uma lista de todas as coisas que eu podia fazer para mim mesma. Levei algum tempo para perceber que fazer ginástica não significava acalentar a minha alma. Eu tinha um propósito, que era tornar a minha aparência melhor e manter-me saudável. E era bom para o meu ego, mas não servia ao meu espírito. É importante distinguir entre o que é bom para o respeito próprio e o que faz bem para a alma. Eu acabara de romper um relacionamento e estava me sentindo muito só. Em vez de mergulhar na tristeza, decidi levar adiante meu projeto de me apaixonar por mim mesma. Toda noite eu preparava um magnífico jantar, embora eu realmente não soubesse cozinhar muito bem. Quando ia ao mercado, eu me perguntava: o que eu poderia comer hoje à noite que fosse capaz de me acalentar? Enquanto eu comia, ouvia música e aspirava incenso. Depois do jantar, acendia a lareira e espalhava velas acesas por toda a casa. Era um ambiente criado só para mim. Depois de uma semana ou duas, eu mal via a hora de ir para casa e poder estar comigo mesma. Em vez de ficar esperando encontrar alguém para ter um romance, eu me namorava e isso dava certo. Esse ritual noturno mudou tudo na minha vida. Passei a acordar me sentindo contente, relaxada e bem comigo mesma. Todos os dias eu aprendia mais sobre como acalentar minha alma. Faça para si mesmo o que você gostaria que outra pessoa fizesse. Se gostar de flores, compre flores para você. Ponha uma música suave e acenda velas. Vá a uma loja, escolha alguns perfumes e use-os. Torne-se importante para você mesmo. Vestir-se especialmente para o jantar, mesmo se estiver jantando sozinho, é uma experiência reconfortante se você não costuma prestar muita atenção à sua aparência. Use roupas que o façam sentir-se bem, mesmo que você não vá sair.
Trate-se como se fizesse parte da realeza, porque você faz. O mundo reflete sua imagem para você. Se você amar, acalentar e apreciar o seu ser internamente, isso transparecerá na sua vida exterior. Se desejar mais amor, dê-se mais amor. Se quiser aceitação, aceite-se. Eu lhe garanto que, caso você se ame e se respeite, do mais profundo recôndito do seu ser, atrairá o mesmo nível de amor e respeito universal. Se você acha que está fazendo isso, mas o seu mundo exterior não se parece com o que você esperava, sugiro que se volte para dentro por um pouco mais de tempo. Revele a mentira. Descubra o que você está negando a si mesmo, aquilo que você mais deseja. Exercícios. 1. Esse exercício é planejado para identificar e liberar energia emocional nociva. Nosso objetivo será o perdão. Nossa intenção é liberar qualquer emoção que o esteja bloqueando. Raiva, ressentimento, remorso ou culpa. Sentimentos que o impedem de perdoar a si mesmo e aos outros. Escrever num diário é um bom instrumento para ajudá-lo a processar suas emoções. Vai encorajar tudo o que vier à sua mente a fluir para o papel. Isso permite que as emoções nocivas que estão no corpo e na mente se expressem livremente. Assim que assumirmos esse ser nocivo e deixarmos que ele viva sem julgá-lo, ele será liberado. Para começar, tire tudo o que estiver em seu colo ou em seu caminho. Mantenha perto de você apenas seu diário e uma caneta. Se quiser, ponha uma música suave e acenda algumas velas ou incensos para relaxar. Agora, feche os olhos. Use a respiração para acalmar a mente e render-se ao processo. Respire 5 vezes, lenta e profundamente. Com os olhos fechados, imagine que está num elevador e aperte o botão que o levará ao 5º andar. Quando a porta se abrir, você verá que está num lindo jardim. Ao passear os olhos pela vegetação e pelas flores, você notará uma linda cadeira, um lugar perfeito para sentar-se e relaxar. Assim que estiver sentado confortavelmente nessa cadeira, respire outra vez bem fundo e devagar. Agora, faça a você mesmo as perguntas que vêm a seguir e deixe que as respostas lhe ocorram. Então, abra os olhos e escreva-as. Repita o processo com cada uma das 4 perguntas, sempre fechando os olhos e respirando algumas vezes, profunda e vagarosamente, para poder limpar a mente e ouvir as respostas do seu coração. Letra A. Que história eu inventei sobre quem eu sou de verdade, que possa explicar as condições da minha vida atual? Diário. Letra B. Quais são os ressentimentos, as velhas mágoas, a raiva ou os remorsos que carrego no meu coração? Diário. Letra C. A quem na vida eu não me dispus a perdoar? Diário. Letra D. O que precisa acontecer comigo para eu perdoar a mim e aos outros? Diário. Letra E. Agora, faça uma lista das pessoas a quem você deve perdoar e escreva uma cartinha a elas. Caso sua lista seja grande, escreva tantas cartas quantas conseguir. O que não for possível terminar agora, faça-o depois. Letra F. O que você precisa dizer a si mesmo para tomar consciência de sua vida até agora? Exercício número 2. Escreva uma carta perdoando a si mesmo. Faça uma lista das 3 pessoas que você mais admira. Escreva 3 qualidades que cada uma delas lhe inspira. Então, faça uma lista maior com as 9 qualidades.
Percorra a lista das características positivas nas páginas 168 e 69 e anote aquelas que não for capaz de incorporar a você. Acrescente essas palavras à sua lista de 9 qualidades. Agora, pegue essa lista de palavras e fique diante de um espelho, sentado ou em pé. Tomando cada palavra separadamente, olhe dentro de seus olhos e repita a frase: Eu sou e a palavra. Continue a repetir a frase até não sentir mais nenhuma resistência em relação à palavra. Escolha um horário, todos os dias, para se apropriar de um ou dois termos da sua lista. Se não for capaz de ir adiante porque parou numa determinada palavra que não quer ou não consegue incorporar, prossiga na lista e volte a essa palavra mais tarde.